Dependência de Deus. A gente tem duas maneiras de viver a vida. A gente pode viver a vida dependente de Deus, conscientemente, ou a gente pode viver a vida independente de Deus. Quando a gente vive a vida de forma independente de Deus, é porque a gente está dependendo de vícios, a gente está dependendo de pessoas emocionalmente. Então, muitas vezes a gente está dentro de um relacionamento abusivo e a gente não sai daquele relacionamento porque a gente é dependente emocionalmente daquela pessoa. A gente ouve pessoas que terminam um relacionamento e falam assim, nossa, eu não consigo ficar sozinho, eu preciso de uma outra pessoa. Não interessa a qualidade dessa pessoa, se essa pessoa vai ser boa ou não, eu preciso ter uma pessoa. Por quê? Porque ela é dependente emocionalmente de pessoas. Então, a gente tem uma facilidade de ficar dependente de pessoas, de ficar dependente de vícios e outras coisas diversas, mas a gente tem uma dificuldade de ficar dependente de Deus. Só que aí, a gente não para pensar que a gente já é dependente de Deus, quer a gente queira ou não. Por quê? Porque se hoje você está vivo, viva, é porque existe aí um fôlego de vida que Deus colocou em você quando você nasceu e que Ele vai solicitar esse fôlego de vida de você em algum momento. E aí a gente vai voltar para o pó da terra, que é da onde a gente veio. Mas quem mantém esse fôlego de vida aí em você, não é você, é Deus. Então você já é dependente dele. Não só você, como todo ser vivo acaba também sendo dependente dele. Então a gente já tem essa dependência. E aí eu quero trazer aqui 3 impactos em relação à dependência ou não de Deus. O primeiro impacto, eu quero trazer aqui o exemplo da esteira. Quando a gente está numa esteira, correndo numa esteira, a gente está ali suando, a gente ali está gastando energia, tá se desgastando, né? Ficando exausto, né? Tem o seu benefício de saúde física, porém, não nos leva a destino nenhum. Ficar numa esteira correndo não nos leva a destino nenhum, né? E a mesma coisa é quando a gente não é dependente de Deus. Quando a gente não é dependente de Deus, a gente não chega a destino nenhum, porque quem ajuda a gente a cumprir o nosso propósito, que nos leva a um destino, é Deus. Então esse é o primeiro impacto. O segundo impacto, se a gente é dependente de pessoas, por exemplo, o nosso limite são as pessoas. A nossa dependência está nas pessoas, então o nosso limite está nas pessoas. Mas se a gente é dependente de Deus, o nosso limite está em Deus, que é infinito. E, portanto, as possibilidades com Deus, elas são infinitas. Esse é o segundo aspecto. E o terceiro impacto que eu quero comentar é usar o evento de Jesus com o milagre da água e vinho. Só para contextualizar, Jesus estava numa festa de casamento e nessa festa acabou o vinho. E aí a mãe de Jesus chega para ele e conta para ele o problema, né? Pedindo para que ele resolva. E Jesus resolve. E como que Jesus resolve esse problema? Ele poderia, como Deus, ele poderia ter feito aparecer vinho ali nas talhas que estavam vazias. Ele fez esse milagre no mar ali com Pedro, que não tinha peixes, e de repente apareceu milhares e milhares de peixes, né? E foi o que fez Pedro seguir Jesus, né? Viu que ele era Deus, e isso o levou a seguir Jesus. Ele poderia ter feito isso, mas por que ele não fez, gente? Porque ele queria mostrar uma lição, um princípio para a gente. O que ele fez? Ele pediu, coloquem água nas talhas que estiverem aqui nesse local. Foi esse o pedido que Jesus fez. E aí as pessoas foram lá, encheram água em todas as talhas, e aí então Jesus fez o milagre e tornou aquela água em vinho. E o vinho mais saboroso, o vinho de melhor qualidade que podia existir naquela festa. Por que ele fez isso? Porque ele quis mostrar que a gente precisa fazer a nossa parte. Para que Deus possa realizar milagres, a gente precisa fazer a nossa parte. E essa nossa parte significa depender de Deus. Se não tivesse enchido as talhas com água, Jesus não teria transformado água em vinho. Então a gente precisa fazer a nossa parte, a gente precisa se tornar dependente de Deus. Quando a gente fizer a nossa parte, se tornar dependente de Deus, Deus é capaz de transformar a água em vinho. Só que a gente precisa encher essas talhas. E quando a gente encher essas talhas, a gente vai viver vidas extraordinárias, porque com Deus não tem como ser diferente, e é isso que Ele mais anseia nos dar, mas Ele espera que a gente encha as nossas talhas com água para que Ele possa então transformá-las no melhor vinho das nossas vidas.